Mais um Smells Like Futebol aqui no nosso canal no YouTube e também no Facebook. Compartilhe a nossa página. Que mais? Divulgue para os amigos, curta, se inscreva no nosso canal no YouTube, comente. Siga a playlist no Spotify. Isso é muito importante, hein? Sim, já tá com mais de 30 músicas. Mais de 30 músicas mais de 20, é mais de 30 músicas no Spotify. Isso, Smells Like Futebol também no Spotify. Hoje para falar sobre o São Paulo. O que acontece com o São Paulo não é de agora, hein? Desde quando? Impressionante a capacidade de fazer bobagem. Nos últimos 10 anos. Um título nos últimos 10 anos, é. E tem gente que nem considera o Sul-Americano, eu considero. Quase que um meio título, né? Porque aquele jogo não acabou. Então o último título não acabou. Sim. O jogo, não é verdade? Vamos falar de São Paulo? Vamos falar de São Paulo. Ao som de Collective Soul. Collective Soul, muita gente gosta. Gosto bastante. Na verdade, o Collective Soul, eu trouxe December, né? Que é de 95. A década de 90 do Collective Soul foi muito boa. Já são 24 anos, hein? 24 anos. Agora a banda depois do A seca do São Paulo tem um pouco menos do que isso. tá ali também. Depois de Blender, um álbum de 2000, aí eu acho que a banda, não sei o que aconteceu. Mudou. Ficou, parece boy band, assim, né? Deu uma guinada. Aliás, a capa do Blender, né, seu Maurício falou alguma coisa. Não, mas a história do Collective Soul é porque o primeiro disco, quem gravou foi o líder da banda, ele gravou inteiro sozinho. Não, é verdade. Depois chamou depois o cara fechou uns shows e falou, nossa, não dá pra tocar sozinho. É verdade, ele fez um EP pra divulgar a capacidade dele de gravar e de produzir, e depois fizemos de uma banda, é verdade. E o primeiro álbum é muito bom, muito bom. December, se não me engano, é do segundo álbum, bom também. Até dos anos 2000 era muito bom mesmo, a banda, muito boa. Mas depois, você vê a capa do Blender, né? Você vê assim, parece capa do Backstreet Boys, cara. Eu não sei o que aconteceu. Virou uma boy band. Virou uma boy band, né? A pegada da banda ficou completamente outra. Mas enfim, dá pra ouvir bastante coisa boa assim do Collective Soul. 4 minutos e 40 pra gente falar a respeito do São Paulo Futebol Clube. Solta, seu Maurício. Música rolando, Collective Soul no ar pra gente falar sobre o São Paulo, que foi campeão em 2012, tricampeão brasileiro 6-7-8. 6-7-8, campeão paulista 2005, Libertadores e parou em 2012. Tem jeito, parou São Paulo? Não, tem jeito, o clube é gigante. Agora, assim como o Collective Soul deu uma guinada para um lado ruim impressionante. É incrível. O problema do São Paulo está muito claro que vai muito além do campo. Mas muito além do campo. Aliás, o problema no campo talvez seja menor. Porque nesse período, mesmo de 2012 para cá, o São Paulo montou bons times. Até uma coisa que a gente comentou quando o São Paulo estava penando, e o Corinthians no ano passado, por exemplo, penou, se os jogadores que formaram o Corinthians no ano passado vestissem a camisa do São Paulo, caía. Possivelmente. Porque o São Paulo, o problema é muito maior. Sim, e alguns times que o São Paulo montou de 2012 para cá, vestindo camisas de outros, talvez tivesse lutado pelo título, tivesse conquistado o título. Então a gente nota que é de cima para baixo o problema, a diretoria. E aí envolve também até estatuto, essa... Quer um exemplo, já que você tocou no estatuto? O novo estatuto de 2017, né, do São Paulo. Talvez o carro-chefe, se não fosse o carro-chefe, um dos... que era o projeto... Profissionalização. Esse era um, mas o outro projeto de sócios elegerem o presidente. Sim. E até sócios torcedores. Sim. Né, que não estivessem inadimplentes. Verdade. Morreu. Foi deixado de lado completamente. Tá parado. O projeto tá parado, é verdade. Ninguém faz questão de colocar pra andar. E fora algumas manobras, né, de aumentar o preço da carteirinha do sócio, para não obrigar a ser voto de todos os sócios. A gente sabe, não chegar a um determinado número de associados. Então, até foi feito um levantamento dos presidentes do São Paulo, né? Então você teve o Leco, antes o Aidar, que saiu da forma que saiu, e o Aidar foi o mesmo da década de 80. Sim. Né? Foi o presidente em 84. Exatamente, na época dos menudos ali. Juvenal, que fez os 3 mandatos, né? E aí começou o erro, porque o Juvenal foi muito bem até o 3º mandato, e tudo que o São Paulo construiu de bom, que era o time à frente, começou a desfazer, como a comissão técnica permanente, saiu o fisiologista, saiu o fisioterapeuta, o Marco Aurélio Cunha, que era aquele escudo, nunca o São Paulo conseguiu ter um diretor de futebol igual. Então tudo que o São Paulo tinha de exceção, que os outros times começaram a fazer, o São Paulo parou. Dentro das 4 linhas, se a gente for debater... O Marco Aurélio pensa em se candidatar nas próximas eleições. E olha que interessante, e que é triste, eu gosto do nome do Marco Aurélio, mas ele já não é novidade. Exato, é uma renovação sem ser novidade. Sim. Então, enquanto o São Paulo não mudar
o fato de que 250 pessoas decidem o futuro do clube, dificilmente vai sair dessa situação. São Paulo dá muita sorte de não ter sido rebaixado ainda, porque houve anos em que tinha tudo para cair e não caiu. Claro. De alguma forma a torcida segurou, ora foi o Muricy que chegou e mudou as coisas. 2017 foi um ano terrível para o São Paulo, sem ter, principalmente no segundo semestre, um time ruim. 2013 também não tinha um time ruim. Então, enquanto não mudar esse perfil lá dentro, enquanto nos Jogos Libertadores continuarem indo mais conselheiros do que jogadores para a viagem, o São Paulo dificilmente vai melhorar. Dentro das 4 linhas, o São Paulo vai relativamente bem nas contratações. No começo do ano e no final do ano passado, quando o São Paulo começou a contratar, houve quem tivesse esperança. Eu elogiei as contratações do São Paulo para esse ano. Exatamente. Né? E se tem, inclusive, o seguinte, os principais nomes do ano passado, Nenê e Diego Souza, Sim. esse ano seriam reservas. Porque jogadores melhores, com mais condições, foram contratados. Então, a princípio, para mim, as contratações do início do ano não foram tão ruins, só que o time não vingou, né? E aí já começa uma ameaça de desmanche de elenco de novo, como se o problema fosse os jogadores, fosse a não adaptação. E aí a gente começa a perceber que serve de escudo. Inclusive o Raí tem me decepcionado em alguns aspectos, porque ele se iguala e faz o mais do mesmo em muitas situações. Se ele está notando que algo está errado, que pega o chapéu também e vai embora. O que o São Paulo precisa é mudar de cima para baixo, senão Só realmente o Cuca vai resolver? Claro que não. É mais do mesmo, né? Mais uma vez uma solução Acho mais uma do boa mesmo. contratação. Ela aconteceu por caminhos absolutamente tortos. Que aí Mas cabe até bom um outro nome. vídeo pela bizarrice que foi. A gente volta a falar disso porque a música acabou. Mas o problema do São Paulo está muito além do campo. É muito mais sério do que só treinador e jogador. Valeu, gente. Um abraço. Outro. Tchau.